Cable. Esse programa aqui é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis, que faz com que eu tenha a oportunidade de levar para você aí de casa informações precisas e relevantes sobre o dia a dia de todos nós trabalhadores. No programa de hoje nós vamos conversar com o professor e presidente do Sindicato dos Professores de Petrópolis, professor Frederico Fadini, e a gente vai falar um pouquinho sobre o Dia do Professor, mas a gente não vai ficar focado só nisso, a gente vai falar um pouquinho sobre educação, e esse papo é muito importante para mim, para você, para todos nós. Fica com a gente que a gente volta rapidinho. Estamos de volta e vamos dar início a esse bate-papo. Seja muito bem-vindo, professor Frederico. É sempre um prazer recebê-lo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui com você e com o telespectador também para falar um pouquinho sobre uma coisa tão importante, a educação e o dia a dia da escola, o dia a dia do professor. Maravilha. Antes da gente falar da escola, vamos falar um pouquinho sobre o sindicato? Afinal de contas, o que é o Simpro? O Simpro é o Sindicato dos Professores de Petrópolis e região. O sindicato foi fundado em 8 de março de 1971. Nosso sindicato atualmente engloba 10 municípios do estado do Rio de Janeiro e é um dos maiores sindicatos do nosso estado, sindicato de professores, né? E o Simpro é o sindicato que atende aos professores da rede privada de ensino, tanto os professores da rede básica, como também da educação básica, né? Como os professores do ensino superior. Qual é a motivação de haver uma separação entre os professores da rede pública e da privada? O CEP é o Sindicato dos Professores das redes públicas, tanto a da rede estadual, como também das redes municipais. Até por uma questão trabalhista, a diferenciação entre o trabalhador da rede privada e o trabalhador da rede pública. Por exemplo, o trabalhador da rede privada é regido pela CLT, e o trabalhador da rede pública pelo Estatuto do Servidor. Então tem diferenciações legais, né? Então é interessante que você tenha um sindicato diferente. Agora, pode acontecer em alguns outros estados, em algumas cidades de outros estados, por exemplo, Juiz de Fora, o sindicato das escolas privadas é o mesmo da rede pública. Aqui no Rio de Janeiro, por várias razões, nós temos essa separação. Quantos diretores fazem parte dessa equipe que pensa em professores de 10 cidades? Nós temos uma equipe de 36 diretores, mas entre os diretores efetivos, né, temos também os diretores suplentes e o Conselho Fiscal. Na verdade, nós temos 15 diretores efetivos, 15 diretores suplentes e 6 que fazem parte do nosso Conselho Fiscal. É muito trabalho, são muitos municípios. Alguns desses diretores, por exemplo, estão em Três Rios e Paraíba do Sul, e Vassouras também, porque também são municípios da nossa base. Quando a gente pensa já falou que é muito trabalho e tal, professor, você imagina que sejam muitos professores. Quantos professores, em média, a gente tem filiados ao sindicato? Olha, nós temos um pouco mais de 2.000 professores na nossa base, contando todos os municípios, né? Nós tivemos agora uma extensão de base que está terminando o processo legal dela. Certo. Então eu não posso falar certamente o número exato de quantos são, porque na base estendida nós não temos o cálculo completo, mas em torno de 2.000 professores, incluindo todos esses municípios. Dos 2.000 professores, mais ou menos 1.200 professores são sindicalizados, o que é, em termos de Brasil, um número bastante elevado. Você costuma ter, mais ou menos, os estudos que eu tenho visto em relação a isso, 10, 15, 20% dos trabalhadores de uma base filiados. No nosso caso, é mais de 50%, né, que é um número muito bom. Que interessante. Você tem alguma ideia do porquê que os nossos professores são sindicalizados? É interessante. O Simpro Petrópolis, ele surge em 1971, e ele é uma criação dos professores, ele surge exatamente do trabalho da categoria. Então há uma identidade muito grande
entre o sindicato e os professores, né? Pelo menos assim, os professores de uma determinada geração. E hoje em dia nós temos um trabalho muito grande para trazer exatamente os novos professores, para que eles também tenham essa vinculação com a sua entidade representativa, que é o Simpro. Agora, talvez o maior problema que nós enfrentemos hoje em dia, talvez não seja nem relativo à geração, né? Trazer o novo professor para que ele se identifique com o sindicato. Hoje nós temos muitas redes, né? Então, escolas que funcionam como rede. Tem escola aqui no Rio de Janeiro, Niterói e outras universidades também. Então, muitos professores de fora. E esses professores que vêm de outros municípios, eles não têm identidade não somente com o Simpro, eles não têm identidade com a cidade de Petrópolis. E é um trabalho muito grande que nós temos que fazer. Então, nós tivemos casos, por exemplo, de professores de algumas universidades. Mas eu não sou de Petrópolis, ou então eu sou sindicado ao eu sou filiado ao Simpro, mas, por exemplo, ao Simpro Rio de Janeiro. Isso é uma questão interessante. O sindicato tem a ver com uma questão de pertencimento também, né? Perfeito. Em pensar no outro, em pensar no coletivo da sua categoria. E aí a gente fala de pertencimento, a gente fala de uma questão que vai muito além dos seus direitos apenas como cidadão, apenas como umbigo, né? Tem uma coisa de querer pelo seu coletivo. E isso é muito interessante. Sim. E uma coisa interessante aqui em Petrópolis, Petrópolis tem uma história sindical muito grande, né? Petrópolis foi uma cidade que, desde o século XIX, é uma cidade operária, uma cidade em que os trabalhadores se organizaram, uma cidade que tem muitos imigrantes italianos, espanhóis, que trouxeram para o Brasil essa ideia da unidade da classe trabalhadora. E, atualmente, nós temos aqui o Movimento Sindical de Petrópolis, que reúne 14 sindicatos, inclusive o Movimento Sindical que trabalha na organização desse programa aqui. E uma coisa interessante, Carla, que eu aprendi, nós somos uma categoria de trabalhadores que tem uma formação de nível superior, e eu vou dizer que talvez uma das coisas mais enriquecedoras que eu tenha tido nessa experiência sindical é exatamente trabalhar com aquelas categorias do seu chão de fábrica. E vou chamar a atenção para você para uma coisa muito interessante. As categorias, falamos muito assim, nessa questão da cidadania, né? Certo. Eu vejo muito grande a questão da importância dada ao sindicato exatamente por aquelas categorias dos trabalhadores ligados à indústria, né, ligados ao chão de fábrica. Muitas vezes, os sindicatos de trabalhadores de nível superior são mais frágeis. Eu acho que são trabalhadores que, às vezes, descobrem menos, têm uma noção menor da importância do sindicato. E é muito importante, porque o trabalhador... É uma lástima, sim. Eu vejo categorias de trabalhadores que dão uma importância muito maior à sua entidade sindical. Acho que o professor tem que um pouco acordar para isso, da importância do seu sindicato. Pensando em sindicato, pensando em coletividade, pensando em cidadania, quais foram as conquistas, as últimas mais relevantes que o Simpro fez em nome dos seus professores? Olha, é interessante, extremamente interessante isso. O professor não imagina o que é você ter, por exemplo, 10 municípios, um número enorme de escolas, centenas de escolas ao todo, universidades, quase uma dezena de universidades, e em cada caso você tem ou convenções ou acordos coletivos. Nós realizamos em torno de 10 acordos ou convenções coletivas. Por exemplo, a Universidade Católica de Petrópolis, a FASE, a Estácio e outras universidades, como, por exemplo, a Universidade de Vassouras, algumas escolas técnicas, aqui no caso de Petrópolis, as escolas do ensino básico, cada uma é um acordo ou uma convenção específica. Então, são inúmeras idas ao Rio de Janeiro, uma negociação muito trabalhosa. Nós podemos citar assim, no caso das universidades, né, os planos de carreira, por exemplo, das universidades, tiveram uma participação muito grande do sindicato na negociação. Outra coisa importantíssima que o professor muitas vezes imagina que isso faz parte de uma legislação governamental, não. A gratuidade que nós temos para os nossos filhos, tanto nas escolas como na universidade, é uma conquista da categoria através do seu sindicato. Por exemplo, o plano de carreira nas universidades, o anuênio, no caso das escolas do ensino básico, a estabilidade nos últimos 2 anos, a hora-aula de 50 minutos, o recebimento no caso de janelas, né? Tudo isso é conquista do professor. O índice que nós renegociamos, o reajuste anual, e eu quero chamar a atenção que, por exemplo, na educação básica, nos primeiros anos,
educação infantil e o primeiro segmento do ensino básico, sobre o piso, nós tivemos um reajuste esse ano, lembrando que a inflação oficial, né, foi de 1,8%. Claro que nós achamos que a inflação foi... O cálculo é sempre favorável ao governo, mas de qualquer maneira... que não é o trabalhador. Nós tivemos um índice de reajuste de 4%. Esse índice de reajuste de 4% é o maior do Estado. Nenhum Simpro conseguiu 4% sobre o piso, em nenhum setor, nenhum nível do magistério. Nós conseguimos isso aqui. E 1% de ganho real no resto da educação básica. Maravilha, Fadini. A gente vai fazer um breve intervalo, volta no próximo bloco. Aí sim, vamos falar dos professores. Vamos entender um pouquinho como é que está a avaliação deles a respeito também do que a gente está vivendo agora. Fica com a gente que a gente volta rapidinho. Se a nossa aposentadoria já estava em risco no governo Dilma, Temer assumiu o cargo com a promessa de acelerar a retirada de direitos e aprovar uma contra-reforma da Previdência até o final do ano. Através de reportagens e propagandas, tentam convencer a nós, trabalhadores, de que a Previdência dá prejuízo e que, por isso, a reforma seria um mal necessário. Isso tudo não passa de mentira. Mais da metade desse suposto rombo é causado pelo próprio governo, com renúncias de contribuições previdenciárias que deixaram de ser cobradas de empresas. Além disso, para chegar nesse rombo, o governo finge que todos os benefícios da Previdência deveriam ser pagos com as contribuições dos trabalhadores e das empresas. Na verdade, a Previdência faz parte do sistema de seguridade, junto com a saúde e a assistência social. Esse sistema tem um modelo de financiamento tripartite, previsto pela Constituição Federal. Além das contribuições de trabalhadores e empresários, há também impostos e receitas que deveriam ser repassadas pelo Estado. Quando a conta é feita como manda a Constituição, a Seguridade Social arrecada mais do que o necessário, com sobra. Mas a maior parte dessas receitas é historicamente desviada para outras áreas. Mecanismos como a desvinculação de receitas da União são usados para tirar dinheiro de áreas sociais e favorecer empresários e banqueiros com o pagamento da dívida pública. O governo maquia os dados para encobrir a retirada de direitos. O objetivo por trás da mentira do rombo é liberar mais recursos para o pagamento da dívida pública e ainda abrir o mercado lucrativo para os empresários da Previdência Complementar. Empresários, políticos e a mídia comercial estão juntos para tentar jogar a conta da crise nas nossas costas. Mas nós, trabalhadores, somos a maioria da população. Estamos nas escolas, nos hospitais, nas fábricas e juntos podemos impedir qualquer tentativa de retrocesso. O caminho para barrar o desmonte da Previdência é a construção de uma grande greve geral. Ajude a espalhar essa ideia e junte-se à luta em defesa de direitos. Estamos de volta e vamos dar continuidade ao nosso bate-papo com o professor Frederico Fadini, que é sempre um prazer recebê-lo aqui. É um pouco de aula, de história, de conhecimento, de cultura. Mas, professor, a gente está com medo? Eu acho que sim. Eu tenho uma visão um pouco pessimista, mas não é pessimista não, é realista sobre o que está acontecendo no mundo, especificamente aqui no Brasil. Nós tivemos há pouco tempo uma reforma trabalhista. Essa reforma trabalhista é extremamente lesiva ao trabalhador. Com certeza. E eu posso dizer para você que está assistindo o programa uma coisa muito importante. Essa reforma trabalhista é uma caixa de maldades. Ela tem algumas... foi introduzida nessa reforma trabalhista algumas coisas que são, por exemplo, a negociação direta entre o trabalhador e o patrão. Isso é uma coisa inaceitável. Outra, o trabalho intermitente. Outra, a terceirização ampla. Em muitos casos, o patrão ele não está levando isso ainda a cabo porque ele tem medo de uma insegurança jurídica. Ele teme o que pode acontecer nessa eleição. O trabalho intermitente tem muito a ver com o professor também, né? Tem muito a ver. O professor receber somente a hora trabalhada e perder qualquer vínculo com a empresa. Então, dependendo do resultado dessa eleição,
o patronato perderá o medo da insegurança jurídica. Ele pode aplicar, sim, a reforma trabalhista com todas as vantagens que ela imputa ao patrão. É o temor que nós temos. É um momento em que a todo momento estamos escrevendo a nossa história, mas ninguém estuda todos os dias de todos os anos, dos últimos 2018 anos, quando a gente vai pensar em academicamente falando, né? A gente estuda momentos históricos que vão se escrevendo ao longo do tempo. A gente está vivendo um momento histórico que pode ficar marcado como um momento de retrocesso? Com certeza. Em termos da relação entre o capital e o trabalho, o retrocesso já começou. Como eu disse, essa chamada reforma, que na verdade foi uma destruição dos direitos trabalhistas, nós não notamos muito ainda porque essa insegurança jurídica fez com que várias reformas não fossem ainda colocadas em prática. E como eu disse, dependendo do resultado das eleições, os patrões perderão qualquer pudor em relação a isso. Mas eu temo que em outros aspectos também. Por exemplo, eu temo que a reforma previdenciária saia logo após as eleições. Porque, veja bem, dependendo do resultado das eleições, novamente eu digo isso, esse Congresso, que não tem nenhum compromisso mais, a maioria desses deputados não foram reeleitos, eles votarem uma reforma previdenciária totalmente desfavorável ao trabalhador, não é um custo nenhum para eles. E, por exemplo, avanços sociais que nós tivemos, que na verdade não são conquistas vazias, direitos dos trabalhadores e direito do cidadão pobre brasileiro. Por exemplo, a Bolsa Família, eu não vejo como um favor, ainda mais num país que concede bilhões de isenções e vantagens para os banqueiros que já ganham bilhões. E você, então, uma ajuda para tirar milhões de famílias da fome, eu não considero isso, né, algo descabido por parte do nosso governo. E eu temo que as poucas conquistas sociais que o nosso povo teve nos últimos anos, e eu não estou dizendo simplesmente nos últimos governos, não estou fazendo apologia a A, B ou C, eu estou dizendo de uma luta de gerações de trabalhadores brasileiros. Eu tenho medo que um governo pouco compromissado com as reais necessidades do povo brasileiro tire, numa tacada só, conquistas que foram adquiridas por gerações. A gente tem, segunda-feira, próximo dia 15 de outubro, é o Dia dos Professores. E é um feriado, não é um feriado nacional, mas é um dia em que as escolas não trabalham. E é um dia para se comemorar, é um dia para pensar da importância do professor. Temos o que comemorar? Eu acho que nós temos que comemorar, sim, veja bem, o dia a dia tão sofrido do professor. Aliás, o dia 15 nosso é uma conquista do sindicato, da nossa convenção, dos nossos acordos coletivos, né? Eu acho que é uma semana que nós devemos comemorar e também refletir. Tanto que nós temos, na segunda-feira, na Casa Cláudio Souza, junto com a Academia Petropolitana de Educação, a gente tem até o convite das 19 horas, um evento que é o evento nosso, tem a maior formalidade, né? Em que nós homenageamos professores. Alguns professores são homenageados pela Academia Petropolitana de Educação e pelo Sindicato dos Professores de Petrópolis e região. Além disso, nós teremos no dia 19, na sexta-feira, o nosso tradicional baile do professor na Casa de Portugal. Os convites estão no sindicato. Ótimo, eu ia perguntar como é que as pessoas podem fazer para participar, os professores. Os professores sindicalizados podem passar no sindicato e pegar o seu convite. Cada professor sindicalizado tem direito a 2 sindicatos, a 2 convites, né? Os professores não sindicalizados também estão convidados, cada ingresso custa R$10. Vai ser uma festa bacana, com banda, com DJ, e é um momento que você pode reencontrar aquele colega que você raramente vê. E é uma história muito interessante, eu tenho colegas, por exemplo, professores que trabalham na mesma escola. Eu trabalho na quinta e ele trabalha na quarta, não encontro nunca. É um momento que você pode encontrar até o professor que trabalha contigo na mesma escola, que não seja no dia do conselho final. Ah, sim, que dizem que conselho final é uma coisa meio séria. Exatamente. Além das comemorações práticas, qual a importância de toda a sociedade repensar o papel do professor? E aí eu vou fazer um parênteses, assim, como mãe, agora que sou, né? No ano passado eu ainda não era mãe. E é uma relação interessante, nós, pais, nós os responsáveis, com os que estão formando culturalmente os nossos filhos. Como é que a sociedade precisa pensar esse papel desse profissional? Olha, Carla, eu estou extremamente
preocupado com isso. Eu acho que nós estamos inseridos no nosso tempo, e o nosso tempo é o tempo das mídias sociais, que é uma maneira como nós nos integramos às pessoas e ao mundo, né, que nós vivemos. E eu olho com extrema preocupação ataques que ocorrem, mentiras que surgem em relação ao magistério. Quem me acompanha nas mídias sociais sabe que eu perco um tempo tremendo tentando desfazer certos mal entendidos que surgem em relação a isso. Há uma tentativa clara de denegrir o papel da escola e o papel do professor. A família brasileira tem que ter o professor e a escola como um aliado. E temos que tomar muito cuidado que pessoas mal intencionadas procuram desmoralizar os professores, buscam desmoralizar a escola. A escola é extremamente importante na formação, os professores são pessoas preparadas, extremamente bem intencionadas naquilo que realizam. E eu acho que nós temos que olhar a escola não como um crítico que simplesmente quer destruir o trabalho dos professores, o trabalho da educação, mas como aliados desse processo. É muito difícil ser professor no Brasil, num país pobre, num país com tantas demandas não atendidas que a nossa população tem. Eu acho que a escola precisa agora de aliados e não de pessoas que queiram destruir o trabalho que ela vem fazendo. São denúncias completamente descabidas, coisas, por exemplo, absurdas, que quem vive na educação escuta, por exemplo, coisas como kit gay, ideologia de gênero. Olha, absurdos que surgem aqui. A escola quer o melhor para os jovens, a escola quer o melhor para o Brasil, os professores querem o melhor para os seus alunos. A verdade é essa. A gente vive num momento em que o jovem ele anda um tanto quanto sem freio, digamos assim, socialmente. É uma coisa muito complexa, culturalmente a gente espera que seja uma fase, mas a gente viu recentemente alunos batendo em professor e jogando carteira e tal, não sei o quê. Qual é a posição do sindicato nesse sentido? De defesa do professor. Nós tivemos casos aqui em Petrópolis, o Simpro tem um departamento jurídico que está à disposição dos professores, e eu quero deixar claro, do professor sindicalizado e do professor não sindicalizado. Nós temos 2 ótimos advogados, nosso departamento jurídico funciona terças e quintas-feiras, né? É interessante que ligue antes para agendar com nossos advogados. Nós tivemos casos, sim, não de agressão física, mas assédio moral a professores, e o sindicato se posiciona sempre ao lado do professor. Sempre ao lado do professor, porque nós confiamos no trabalho dos nossos colegas. Então, qualquer professor assediado, tanto pela instituição como por pais de alunos, né, que é cada vez mais comum, tenham no sindicato um aliado, nós estamos do seu lado. Maravilha, professora. A gente está chegando nos minutos finais desse programa em que a gente discutiu a importância do sindicato, a importância de se estar filiado e entender a coletividade. Falamos o que a gente tem que comemorar e os medos que a gente pode ter nesse momento. Queria que você desse sua declaração final para a gente acabar esse programa, lembrando da importância dos professores para todos nós. Só somos o que somos porque tivemos muitos professores. Eu vou pedir licença falar um pouquinho para o professor que está em casa hoje, né, nessa preparação para a nossa semana. Nós vivemos no país uma situação muito ruim em termos trabalhistas, em termos econômicos. De modo geral, o trabalhador, temo que passe por momentos de grandes provações agora, e o magistério em especial. A escola vem sofrendo ataques duros, professores também. No dia a dia do sindicato, eu vejo cada vez mais o assédio ao professor por parte de instituições, infelizmente por parte de pais de alunos, formadores de opinião, políticos, etc. É extremamente necessário que o professor agora esteja junto com o seu sindicato. O sindicato sem o professor não é nada. Nós precisamos do apoio, nós precisamos de vocês no dia a dia, sindicalizados, lutando conosco. E uma coisa importante, aconteceu algum problema na escola, o sindicato não está dentro da escola. É preciso que você denuncie. É através de você que nós sabemos dos problemas que ocorrem no dia a dia. Então, contamos com os professores. Um sindicato forte
é aquele sindicato que tem o apoio da categoria. E o Simpro só é forte porque nós temos 1.200 professores filiados, porque temos em torno de 60% da categoria participando do nosso sindicato. E para as lutas que nós temos pela frente, é importante aumentarmos o número de professores que participam do dia a dia do Simpro Petrópolis. Então, eu conclamo todos aqui para uma filiação ao nosso Simpro. Simpro forte, professores fortalecidos. Muito agradecida, professor Frederico. Adoro recebê-lo aqui. Obrigado. Queria fazer um parênteses. Essa é a Carla, jornalista, que adora conversar de verdade, porque é uma delícia conversar com gente que tem a dividir e a somar. Obrigada a você que ficou com a gente. É sempre um prazer estar aqui nesse momento enquanto trabalhadora, enquanto mulher, né, enquanto mulher que votou, enquanto mulher que está pensando em quem vai votar nesse segundo turno. E espero que a gente consiga falar um pouquinho de eleições aí no próximo programa, para você, trabalhador, abrir um pouco sua mente. Muito agradecida por essa oportunidade e até a próxima semana. Tchau, tchau.